Livro de Êxodo, irmãos, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Prontinho? Temos? Vamos lá. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eu quero que a gente repita, os irmãos, principalmente os irmãos da NVI, no verso 1, a partir da palavra: deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Vamos lá? 1, 2, 3. Tem que ser mais forte, irmãos. Vamos lá? Estilo celebração no deserto. Aleluia, meus irmãos. Nós vamos falar sobre isso. O desejo do Senhor para cada um de nós, para o seu povo, é que sejamos livres para adorá-lo, irmãos, tá? Deus quer te fazer livre, totalmente livre. E aí a gente vai ver que mesmo o povo de Deus não é que está preso, por vezes, está preso em algumas coisas, em circunstâncias, ou pecado, seja o que for, que está prendendo a gente. Mas Deus quer que nós sejamos completamente, inteiramente livres, irmãos, e livres para adorá-lo. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12, livremo-nos de tudo e do pecado, livramos de pecado, de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Ou seja, Deus está mandando a gente se livrar de tudo e do pecado. Então tem muita coisa que nem é pecado, mas que nós precisamos nos livrar. Livre-se de tudo e do pecado. Então tem muita coisa, irmãos, que não necessariamente sejam pecados, que a gente, por vezes, Deus quer que a gente fique livre disso. Porque talvez existam algumas coisas na nossa vida que estejam nos impedindo de adorá-lo completamente. Tá? E aí esse texto fala de um desejo de Deus. O povo tinha passado, irmão, só para você entender, o povo tinha passado 400 anos no Egito. 400 anos. É bastante tempo. E eles tinham ficado lá, chegaram por uma questão de fome e tudo mais, mas o tempo passou, ficou muito grande, o povo hebreu. Mas agora eles eram escravos no Egito, irmãos. E eles choravam, clamavam por algo, não sei o quê. E demorou 400 anos para que Deus pudesse livrá-los. Agora, quando nós estamos lendo esse texto, é uma diferença de 400 anos, irmãos, do final do livro de Gênesis. Tá? 400 anos. Então, é interessante que a primeira coisa, você vai perceber que a primeira coisa que Deus faz no desejo de nos livrar, irmãos, Ele não vai diretamente ao Faraó. Primeira questão de Deus, nesse processo de nos livrar, de estarmos livres para adorar, não tem tanto a ver, não é só coisa de Faraó. Deus, a primeira tarefa de Deus, irmãos, nesse processo, foi convencer o seu povo que eles iriam ser livres. Irmãos, primeira coisa que Deus faz para nos livrar, não é livrando a situação, mas é trabalhando no teu coração, no meu coração, para que a gente entenda, para que a gente seja liberto de uma mentalidade de prisioneiro. Porque 400 anos, irmãos, vivendo como prisioneiro, a gente acaba criando uma mentalidade de escravo, de prisioneiro. A gente não sabe ser livre. Deus por vezes nos livra, mas nós continuamos sendo prisioneiros. E aí, irmãos, nesse tempo todo, a primeira investida de Deus, primeira coisa que Deus faz,
é de nos convencer, é de mexer nos nossos corações, é de falar à nossa alma que há um desejo, há a intenção no coração dele de nos tornar completamente livres. Está entendendo? Talvez você já faça, pastor, mas eu sou crente. É verdade, seja crente, mas existem muitas coisas te prendendo. Você se sente assim, eu não posso adorá-lo como deveria. Deus tem falado no meu coração que eu deveria fazer, que eu deveria agir dessa forma, mas eu estou preso ainda. E aí a gente vai percebendo, irmãos, que você vai percebendo no decorrer do texto, da palavra, como Satanás ele usa de artifícios que aparentemente nem são pecados, para nos tornar ainda mais cativos dele e dependentes e nessa coisa toda. Deus, a primeira coisa que fala, irmãos, aí você vai lendo no capítulo 3, 4 de Êxodo, que a primeira intenção, quando Deus se apresenta a Moisés, ele fala assim: Moisés, vai lá e fala que o Eu Sou te enviou e quer levá-los para uma terra que emana leite e mel. Meu propósito é livrá-los dessa escravidão toda. Aí você pensa, irmãos, quantas vezes, irmãos, nós somos crentes, estamos cativos, estamos presos. Não conseguimos exercer, fazer o que gostaríamos, porque tem coisas que estão nos amarrando, nos prendendo. Aí Deus está falando assim: meu filho, eu quero te livrar e te levar para uma terra que emana leite e mel. Esse é o desejo de Deus. Essa é a intenção de Deus de fazer isso. E aí ele fala assim, mas e se eles perguntarem quem tu és? Ele fala assim: diz que eu sou, está te enviando. Aí você, quem é eu sou? É a expressão hebraica que significa revé. É uma expressão sem vogais, mas foi transliterado para a gente por Iavé. Diz que o Iavé enviou, ou seja, o eu sou. Quem é esse eu sou? Aí no decorrer, Deus começa a se revelar para o seu povo. Para você ser livre completamente, a intenção de Deus é se revelar primeiramente, irmãos. O problema de Deus não é com o faraó. A questão de Deus é que Deus deseja te revelar para você, e Ele quer que você o conheça, meu irmão. No capítulo 11, versículo 32 de Daniel, fala que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Aí eu fico pensando que muitas coisas nós não fazemos proezas, porque talvez nós não conheçamos o Senhor. Mas Daniel fala assim, diz Daniel: mas o povo que conhece o seu Deus fará proeza, ou em outras versões, resistirá com bravura, com firmeza. Então, por vezes nós não conhecemos, mas a intenção de Deus, em primeiro lugar, não é com o faraó. A primeira intenção de Deus com o seu povo é se revelar para o seu povo, é que você o conheça completamente. E aí ele fala assim: eu sou. Aí teve um rapaz, muitos anos atrás, ele pregou uma mensagem lá em Teresópolis, que falava assim: eu sou Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou Jeová Chamar, o Deus que está presente. Eu sou Shalom, o Senhor é minha paz. Aí tem até uma música de Kleber Lucas que fala: Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, que cura toda dor, se de que no Iavé minha justiça é. Eloí, Eloí, Deus, no controle está, meu Deus. Esse é o teu Deus. Você pode aplaudi-lo? Esse é o seu Deus. Meus irmãos, às vezes a gente esquece quem Deus é. Nas circunstâncias que a gente vai vivendo, irmãos, quantas vezes, irmãos, a gente esquece. A gente sabe até a canção, irmãos. Isso não é palavra de acusação, não, irmãos. A gente sabe cantar que Jireh é o Deus da minha provisão, Shalom, o Deus da minha paz, Rafael, o Deus que me cura.
Quantas vezes, irmãos, nós esquecemos que o eu sou é por mim? E a gente esquece de quem Deus é na nossa vida. É verdade que muitas vezes nós não o conhecemos. A primeira coisa que Deus quer, irmãos, nessa caminhada de te livrar para adorar completamente, Ele quer se revelar para você. Ele quer que você o conheça. E aí quando você conhece, você tem uma percepção de você mesmo, você se percebe, mas você percebe quem Deus é. E a primeira coisa que Deus queria que Moisés falasse para aquele povo, que Deus queria se revelar a eles, que o eu sou te enviou. E que esse eu sou os tiraria do cativeiro. Não importa a circunstância, o que estava prendendo a vida dele. Eu quero dizer para você, que não importa aquilo que te prende, o eu sou veio para te livrar. Não tem. Aí o texto fala no capítulo 3 e 4, fala assim, Deus falando para Moisés, Moisés, vai lá e fala para Faraó, mas eu sei que ele não vai deixar, a não ser que uma mão forte e poderosa os livre, Moisés. E essa é a mão de Deus que vai intervir na sua vida. Irmão, coloca uma coisa no seu coração, a não ser que a mão de Deus, a mão poderosa de Deus haja na sua vida, nada acontece. Mas aí Deus manda falar para você, Deus manda Moisés e vai falar assim, olha, Faraó, eu sei que você não está querendo, mas a mão poderosa de Deus vai agir. Quer dizer para você que talvez existam coisas na sua vida, situações que estão prendendo você, que estão amarrando você, segurando você, você não consegue. E você percebe a tua vida, não sei se é pecado, não sei se são circunstâncias, não sei se é trabalho, não sei o que é. Só que, irmãos, tem coisa que se a mão de Deus não agir na gente, a gente não é livre nunca. Mas aí a gente percebe que foi Deus quem começou isso, é Deus que moveu as coisas, está falando assim, a minha mão vai os livrar, a minha mão vai livrar esse povo, irmãos. A não ser que a mão de Deus, uma forte e poderosa mão, se mova, eles não serão livres. Mas a mão de Deus vai se mover ao teu favor em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. E a primeira coisa que Ele quer que Ele se revelar para você, para que você entenda isso, que o teu Deus está agindo. Que o teu Deus está agindo, e o povo estava continuando lá, mas Deus estava agindo. Deus estava levantando Moisés, Deus estava preparando as circunstâncias, Deus estava preparando o tempo. Então, irmãos, mesmo quando a gente não está vendo, mas Deus está agindo. Está entendendo? Irmãos. Mesmo quando a gente não está percebendo, o povo estava lá. Deus, quando seremos livres? Será que essa vida vai se terminar assim? Deus estava agindo. Deus estava movendo o coração de Moisés. Deus estava movendo o coração de Arão. Deus depois começou a mover o coração das autoridades. E é interessante que Moisés vai às autoridades e as autoridades falam para o povo. Irmãos, nós precisamos também ser libertos dessa mentalidade, irmãos, de prisioneiro que nós temos. Deus te chamou para ser livre, e você é livre. Está entendendo? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, meus irmãos, Paulo fala assim, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixam a submeter novamente por um jugo de escravidão. Deus nos livra, mas a intenção do diabo é de nos trazer de volta para um jugo de escravidão, de nos tornar prisioneiros de alguma coisa. Mas aí Deus quer nos tornar totalmente livres para adorá-lo, meus irmãos, em nome de Jesus. Você crê nisso, não crê? Você entende isso na sua vida? E aí, Deus se revela a eles, e eles tinham... o Faraó começa a questionar Deus, a não deixar Deus sair. E aí algumas coisas, irmãos, nós até conversávamos hoje no almoço com os irmãos, e aí muitas coisas, Satanás ele vai tentar manipular a gente de todo jeito, para não nos deixar livres. Ele vai tentar segurar a gente de uma forma ou de outra. E aí muitas vezes a primeira coisa, quando acontece uma palavra, quando Deus levanta um profeta, ou alguém para anunciar a libertação para a gente, a primeira coisa que Satanás faz, irmãos, que Faraó fez contra o povo do Egito, foi dar retaliação. O povo estava trabalhando, Moisés chega lá e fala assim, Deus vai nos libertar. Faraó, livra o meu povo. E aí, o que Faraó fez?
vou fazer o seguinte, vou dar mais trabalho para eles. Aí ao invés de dar, do povo ser liberto, Faraó, porque antes, irmãos, eles fabricavam tijolos, os egípcios forneciam a palha. Agora Faraó resolve com essa história de Moisés querer livrá-los. O que Faraó faz? Eu vou dar mais trabalho para eles. Aí, agora nós não vamos fornecer palha, vocês que terão que buscar palha. Aí o povo ficou, caramba, Moisés fala em libertar, a opressão aumentou. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que muitas vezes, irmãos, todos nós precisamos trabalhar. A Bíblia ensina que Deus trabalha, todos precisam trabalhar, a Bíblia até diz que quem não trabalha não coma e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, qual é o limite do trabalho, para que o nosso trabalho não seja uma opressão do diabo em cima de nós. Você precisa entender isso, porque as nossas atividades diárias, Satanás pode usar como um mecanismo de te afastar de ser livre. Você está entendendo que trabalho não é pecado? Mas ele pode usar de um subterfúgio, de uma maneira, para fazer com que você seja escravo do seu trabalho, a ponto de te jogar, aí mais, de te jogar contra Deus. O que Satanás fez quando mexeu com esse negócio? O povo ficou irado com Moisés. Moisés, tu veio falar de libertação, que Deus ia nos livrar, a coisa foi feia, ele fez piorar. Qual é a estratégia de Satanás? De nos jogar contra Deus, de nos jogar contra o pastor, de nos jogar contra o profeta, porque aí ele não mantém cativo. Se você, irmão, não tiver consciente que Deus quer te livrar completamente, que você seja completamente livre, irmãos. E olha que eu não estou dizendo que trabalho é prisão, eu não estou dizendo que trabalho é pecado de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que Faraó usou o trabalho para pressionar e para oprimir ainda mais o povo. Olha só como o diabo sutilmente pode nos oprimir. Trabalho é pecado? Não. Por isso que o autor aos Hebreus fala assim: livre-se de tudo e do pecado. Porque tem coisas que não são pecado, mas que nós precisamos nos livrar. Então, meus irmãos, a gente pode estar com problemas familiares, com relacionamento com Deus, com a vida diária, com a família. E aí, o que o diabo faz para te prejudicar mais ainda? Às vezes ele não vai te arranjar necessariamente de cara uma mulher ou um homem para você adulterar. Ele vai te dar um jeito para te fazer afastar ainda mais dessa liberdade em Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você ficar mais ainda ocupado, mais cheio de tarefa, mais cheio de ocupação, mais cheio, porque quanto mais, na cabeça de Faraó, quanto mais cheios eles tiverem de atividade, mais cheio de trabalho, eles vão parar de pensar esse negócio de celebração a Deus. Está entendendo? Essa é a mentalidade do capeta. E aí nos oprime. E aí a gente não é livre para adorar o Senhor. A gente não consegue fazer, porque a gente chega num estado, irmão, e mais. Isso vai, não só o teu tempo é ocupado, mas também o melhor da sua força vai sendo sugada. Entendeu? Não é só o tempo que vai nos faltar. Se ele te oprimir de domingo a domingo, você, em primeiro lugar, você não tem tempo. Em segundo lugar, mesmo que sobre meia hora, meu irmão, não tem como o cara não ficar cansado com uma vida de domingo a domingo. Aí você, irmão, fica estressado, você fica cansado. E aí não é só uma questão de igreja. Não é só uma questão de tempo para vir no culto de domingo, ou vir na cela, ou... Não é só isso. Não é só isso. É que também ele vai te oprimir de tal forma que você não consegue mais estar bem em casa. Você não consegue desfrutar da sua família, como sua família. Deus te deu uma família para você desfrutar e ter momentos agradáveis com essa família. Você entende isso, amém? Mas se Satanás te oprimir, meu irmão, como é que você faz isso? E como é que você adora ao Senhor com liberdade? Como é que você, por exemplo, você tem um ministério na área do teatro ou da música, como é que você consegue ensaiar
Como é que você consegue vir para o ensaio do teatro? Como é que você consegue aplicar? Como é que você vai conseguir liderar uma boa célula? Como que você vai conseguir discipular alguém na vida? Como que você... Aí, por exemplo, nós começamos um processo ainda maior de discípulos e discipuladores na igreja. Como que, por exemplo, a igreja, e no caso, eu como pastor, o seu líder de célula pode contar com você, meu irmão. Quando de repente o diabo percebe esse processo de discípulo, discipulador, o que ele pode fazer para afastar você desse processo? Não é arranjando um negócio para você roubar ou adulterar. Ele pode simplesmente te envolver no meio mundo de situações, de compromissos, de coisas que aparentemente são lícitas. Entendeu, meus irmãos? Trabalho, e estuda, e não sei o quê, e curso disso, e faz aqui, e vai para lá, e você está vivendo realmente para você, e está fazendo, se esmerando por você, mas aí você não consegue ser livre, nem com pouco de tempo, e também com pouco de saúde, porque esse negócio vai te consumir a tua força, vai consumir o teu tempo, vai consumir a tua saúde, vai consumir totalmente tudo aquilo que Deus te deu, e você não consegue ser livre para adorar. Aí você vai percebendo, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado para que Satanás não nos oprima. Não estou dizendo que trabalho é pecado, nada disso, meu irmão, pelo amor de Deus, não estou. Mas eu estou dizendo para você tomar muito cuidado, que uma das estratégias de Faraó foi oprimir o povo com mais tarefa ainda. E a gente vai se envolvendo. Aí a gente precisa tomar cuidado. E aí, meus irmãos, ele também começou a fazer algumas coisas que Moisés chegou lá, jogou o cajado no chão, o cajado virou uma serpente. Aí os magos do Egito, os feiticeiros, jogaram os cajados dele também e virou cobra. Aí a cobra, o cajado de Moisés, foi e engoliu a deles. Princípio de autoridade sobre aquilo, está entendendo, irmãos? A autoridade de Moisés é maior do que aqueles. A sua autoridade, irmãos, é maior do que qualquer feiticeiro. Você entende isso? Você entende isso, que Deus te dá autoridade sobre qualquer coisa? Não tem nada que Deus não tem autoridade sobre isso. E aí depois ele tentou também algumas pragas, os caras fizeram. Eles fizeram também. Quando Moisés, a primeira praga foi o do sangue, eles também fizeram, que o rio se tornou em sangue. Eles fizeram também. Desfazer só Moisés. Aí depois teve a praga das rãs que invadiram o Egito. Eles também fizeram. Aí parou nisso aqui. Depois teve a praga dos piolhos, moscas, morte do rebanho, ferida, granizo, gafanhoto, trevas e os primogênitos. Aí esses caras não conseguiram fazer. Mas muita coisa, meus irmãos, que a gente faz, há uma certa imitação do diabo para tentar dizer para a gente, não precisa ir. Tem autoridade também. Ele vai tentar de todo jeito manter você cativo. Ele vai tentar de todo jeito e usar, irmãos, de artifícios, até de questões que aparentemente são milagres, formas de agir, para tentar fazer você ficar cativo. Aí, meus irmãos, eu vou citar alguns textos aqui, como que Satanás, ele tenta segurar a gente no Egito. A intenção de Deus é nos tornar livres. E qual a intenção do diabo? Nos manter no Egito. De todo jeito. De todo jeito, irmãos, coloca uma coisa no seu coração. Faraó vai tentar manter o povo de Deus, de toda maneira que ele puder, cativo no Egito. E aí, irmãos, nós ficamos cativos por muitas coisas. Nós ficamos cativos por sentimentos. Nós ficamos cativos por questão de perdão, nós ficamos cativos, às vezes, por questões de trabalho, nós ficamos cativos por meio de coisa. E a intenção de Faraó é de nos continuar mantendo cativos. Mas a intenção de Deus é de nos tornar livres. Aí Moisés foi lá, falou com o Faraó, Deus endurece o coração dele, e aí a primeira palavra que Faraó dá, aparentemente querendo deixar, mas não deixar, foi em capítulo 8, não precisa abrir, você anota para depois você fazer citação na célula. No capítulo 8, versículo 25 de Êxodo, ele fala assim: vocês podem celebrar, mas não saiam do país. Irmão,
Como é que alguém... Irmão, nós somos o povo de Deus. Deus nos livra totalmente. Como é que o cara continua adorando no meio do pecado? Tem como? Irmão, quando Deus nos livra por inteiro. Não tem como a gente ser livre e continuar ainda cantando as mesmas músicas, dançando aquele mesmo tipo de forró, bebendo a cerveja, bebendo aquela cachaça. Irmão, quando Deus nos livra mesmo. Mas aí Deus fala, Satanás fala assim, não, pode celebrar. Olha só, Faraó, pode celebrar, mas continua aqui. E aí você percebe que às vezes as pessoas estão aderindo, vamos dizer assim, ao evangelho, sendo gospel, mas continuam no Egito. Deus quer nos tornar, irmãos, totalmente livres. Entender que isso você não precisa mais. Deus quer nos livrar totalmente. Mas o problema é que às vezes, irmãos, nós dizemos que nós nos convertemos, mas a gente continua no Egito. A gente às vezes continua fazendo as mesmas coisas, porque a intenção do diabo é nos manter no Egito. A intenção de Faraó é de nos manter cativos. Não pode celebrar aqui mesmo. Todo mundo pode celebrar, fica à vontade no Egito. Irmão, Deus quer nos livrar do Egito. Mas a primeira coisa que Ele quer fazer, a primeira tarefa de Deus é te convencer que Ele quer te tirar do Egito. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus quer te livrar totalmente e te tirar totalmente do Egito. Aí Deus endurece assim, não. Aí no capítulo 8, versículo 28, a segunda armação de Faraó, que ele falou assim, faz o seguinte, pode ir, mas não se afaste muito. Irmão, é a segunda estratégia do diabo para a igreja do Senhor, para a gente. Olha, pode celebrar, mas não fica muito longe de mim. Irmão, quando Deus fala assim, eu quero te livrar, é para zarpar do Egito. Deus quer te livrar totalmente disso. E aí eu percebo que muitas vezes, coisas que nós estamos presos, nós não estamos muito longe dessas coisas. Nós não estamos conseguindo nos afastar muito disso. Tem algumas coisas que nos prendem na vida, que a gente só está um pouco distante, mas volta e meia, a gente está voltando. Qual a intenção de Faraó de falar assim, não se afaste muito? Porque ele está querendo que o povo volte para o Egito. Qual a intenção de Faraó falar o teu coração, do diabo falar o teu coração? Não precisa se afastar muito, porque ele vai sempre trazer você de volta. Ele vai sempre trazer você de volta para essa situação, para esse sentimento, para essa situação que você está envolvida. Ele quer liberar em parte. Celebra, pode celebrar, mas não se afaste muito. Meu irmão, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique só a uma certa distância do Egito. Deus quer que você tire o pé desse negócio. Deus quer te livrar totalmente dessa situação. Deus quer te livrar totalmente desse embaraço que você está. Talvez você olhe a sua vida e fale assim, pastor, eu estou num embaraço na minha vida, num mistério, numa teia danada. Em primeiro lugar, nós vamos matar essa aranha, né, meu irmão? Acabar com essa aranha para parar de fazer teia. Porque se você está na teia, Deus quer te livrar dessa teia. E já viu o mosquito em teia? Mosquito em teia, meu irmão, quando mais se mexe, mais se embola. E aí tem circunstâncias na nossa vida que quanto mais a gente se mexe, parece que quanto mais a gente vai se embolando. E aí, para finalizar, é interessante, um dia você olha uma teia de aranha, por muito tempo eu observei isso, aí vi um inseto, a aranha às vezes não corria imediatamente para lá. Pode ser que alguns insetos ela corra, mas o inseto caía naquela teia, irmão, a aranha ficava tranquila. E aí o mosquito, e quanto mais se enrosca. E a aranha, tranquila, tirando o cochilo dela. Viu o Globo Esporte. Deixa ele. Deixa ele se mexer. Porque não tem como ele sair dessa teia. Irmão, quero dizer para você que é possível que você seja, entenda bem, como esse inseto.
Você está numa teia que parece que quanto mais você mexe, mais você fica enroscado. Aí você não sabe se é melhor parar ou continuar fazendo força, mas quanto mais você faz força, mais. E aí parece que o diabo, a aranha está lá quietinha. Aí daqui a pouquinho, quando ela resolve, eu não sei que hora que ela resolve, ela desce calmamente, vai lá e começa a envolver você num casulozinho. Ela faz uma teia na sua vida, piora a tua situação. Aí quando ela tem fome, depois ela volta lá. Irmãos, às vezes na vida da gente, nós estamos numa teia tão desgramada, que quanto mais a gente se mexe, mais a gente está colado. Mas aí, irmãos, Satanás sabe que às vezes a situação está tão grave para a gente, que a gente sozinho, a não ser que uma mão poderosa entre lá e tire aquele inseto daquela teia, o fim dela é a morte. E aí, se você é um adolescente, um garoto que quer ajudar os insetos, e fica com dó do inseto, você vai lá e tira o inseto. E a mosca fica e a aranha fica com raiva de ti. Mas fora isso, está decretado. Na nossa vida é do mesmo jeito. A não ser que uma mão poderosa intervenha, essa teia cada dia mais vai te enrolar. E a gente está rolando, e a gente pula, a gente esperneia, a gente faz, está mais enrolado. Mas aí você ouviu nessa noite que existe um Deus que quer te livrar totalmente. Está entendendo? E Ele não quer simplesmente, meus irmãos, que você fique um pouquinho distante. Ele quer te livrar totalmente. Então, naquilo que você se livrou, que Deus está falando, não aceite. Tá bom, eu vou continuar, vou ser crente, mas vou continuar fazendo as mesmas coisas do Egito. Não, Deus quer te livrar totalmente. Aí a segunda estratégia de Faraó: sai, mas não fica muito distante. Fica. Por quê? Porque é mais fácil ele trazer você de volta. Qualquer coisa ele te traz. Irmãos, o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, estava bem distante, irmãos, do Egito. Nas dificuldades que eles tinham, sabe qual era a primeira ideia deles? Vamos voltar para o Egito, é melhor ficar lá. Pelo menos no Egito tinha cebola, alho poró. Gente que prefere alho poró, isso é coisa de nego prisioneiro mesmo, gente. Fica pensando no alho do Egito, gente. Eu gosto de alho, mas pelo amor de Deus. Mas aí você imagine se aquele povo estivesse perto do Egito. Estava mais de 500 quilômetros. O povo estava querendo fazer um motim, esquecer de Moisés e voltar para o Egito. Quanto mais com o pé colado do lado do Egito, irmão, eles voltariam na mesma hora. Mas Deus falou assim: eu quero livrar vocês totalmente. Deus não quer tirar você da teia. Deus quer tirar os resquícios de teia de você. Entendeu? Porque às vezes a gente sai da teia, mas fica com a porção de teia grudada na gente ainda. Deus quer nos livrar totalmente, meus irmãos. E Deus quer te livrar totalmente. Você crê nisso? Diz para o seu irmão: Deus quer livrar você totalmente. De tudo. De tudo. Fala para ele: de tudo. Tudo mesmo. Amém, meu irmão? Aí Deus falou assim: não. Ficar perto também não vai. Assim não vai. Moisés vai embora. Aí Moisés vem outras pragas. Anote aí no capítulo 10, versículo 8 a 11. Faraó tem uma outra ideia para dar para Moisés. Ele falou assim: vou fazer o seguinte, Moisés: só os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. Vale assim, irmão? Só o marido vai, mas a esposa continua prisioneira? Só você fica livre e teus filhos continuam prisioneiros? Você vai lá celebrar e tua mulher continua prisioneira? Irmão, não aceite que na sua família só você esteja livre. Entendeu? Por vezes, eu não estou dizendo que a culpa das pessoas se converterem é sua, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para você batalhar a oração, e não aceite que Faraó deixe só você ir, e você aceite
aceite que seus filhos, que a sua esposa continue cativa. Às vezes, claro, irmão, a gente tem muitos maridos que só os maridos são crentes. Eles vêm para a igreja, adoram o Senhor, e muitas vezes pode voltar para casa só como se nada tivesse acontecendo. Mas os filhos continuam cativos, a esposa continua cativa. E ao contrário também pode ser verdade. Às vezes a esposa está liberta, ela vai lá e celebra o Senhor, mas os filhos continuam cativos e o marido continua cativo. Sabe o que Moisés disse para Faraó? Vai sair todo mundo. Amém, irmão? Diz assim: na minha casa vai sair todo mundo, Faraó. Vou melhorar, diz assim: escute bem, Faraó. Na minha casa vai sair todo mundo. Amém? Aplauda Jesus. Aí você diz para o seu irmão: não deixa ninguém para trás. Fala para ele: não tem que sair todo mundo. Está entendendo? Eu quero que você agora, vamos continuar a mensagem, mas eu quero que você lembre de alguém que Faraó está mantendo preso na sua casa. Eu quero que você lembre agora. Tem alguém na sua família que Faraó está mantendo preso? Você vai colocar diante do Senhor e falar assim: eu não aceito que fique para trás. Vai sair comigo. E você, na autoridade do nome de Jesus, você vai dizer para Faraó: vai sair. Irmãos que têm os pais que não são crentes, os meus pais também vão comigo. Eu não aceito ficar ninguém para trás. Minha esposa não vai ficar para trás. Não aceite só você celebrar, enquanto tem gente cativa no Egito, da sua família. Moisés falou assim: negativo. Ou vai todo mundo. Vai ninguém não, mas assim, ele nem deu essa opção para Faraó. Ele falou assim: vai sair todo mundo. Desse jeito Deus não quer. E também eu não quero. Aí ele falou assim: não, as crianças ficam. Não fica não. Então, meu irmão, decida o seu coração. Lá em casa vai sair todo mundo. E na autoridade você vai dizer para Faraó, que é a figura do diabo. Você sabe disso. Vai sair todo mundo. Eu quero que você agora, nós vamos continuar a mensagem, mas eu quero que você feche seus olhos agora. E você vai orar com autoridade em nome de Jesus. Você pode levantar sua voz. Você vai falar assim: em nome de Jesus, Faraó, não vai ficar ninguém. Você vai citar o nome dessas pessoas agora. Não vai ficar ninguém para trás. Eu não aceito, Senhor. Tu veio para nos livrar totalmente. Tu veio para libertar o povo todo. Eu não aceito sair sozinho, Senhor. Move tua poderosa mão, Senhor, e leva toda a minha família. Eu não aceito que meu marido fique para trás. Eu não aceito que minha esposa fique para trás. Eu não aceito que filho meu fique para trás, Senhor. Vai todo mundo para te adorar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você pode dizer com autoridade: Faraó, escute bem. Não vai ficar ninguém para trás em nome de Jesus. Você tem coragem de dizer isso para Faraó? Você vai dizer agora em nome de Jesus. Escute bem, Faraó. Não vai ficar ninguém para trás. Porque a poderosa mão de Deus está agindo e vai livrar todo mundo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí Satanás, Faraó não roeu as cordas. Moisés moveu de novo, tiveram mais pragas. Aí no capítulo 10, 24, quando teve as trevas, onde ninguém via nada. Irmãos, as trevas foram tão terríveis que o texto fala que era possível se apalpar as trevas. Que negócio esquisito, gente. Era um trem tão escuro, que o texto fala que dava para palpar as trevas. Eu não entendo como é que é isso não, gente. Mas era um negócio tão terrível. Aí, Faraó ficou meio assustado e falou assim: tá bom, vai com a família, pode levar, mas os bois e as ovelhas ficam. Moisés, negativo. Nós somos livres totalmente. Porque Moisés falou assim: as ovelhas e os bois serão para os nossos sacrifícios, para as nossas ofertas. Deus quer te livrar de tal forma, irmãos, que você não seja prisioneiro dos seus bens.
Os nossos bens, Deus está livrando para que a gente sirva ao Senhor. Às vezes, Deus nos livra, mas ainda os nossos bens continuam sob o jugo de Faraó. Nós não conseguimos ofertar. Nós não conseguimos sacrificar os nossos bens ao Senhor. Nós não conseguimos entregar com alegria. Por que nós não estamos conseguindo? Porque nós aceitamos a oferta de Faraó. O marido foi, a esposa foi, os filhos foram, mas os bens ficaram. Os teus bens ainda estão sob domínio de Faraó? É Faraó que manda nos teus bens? Ou os teus bens estão livres para servir ao Senhor? Os seus bens estão livres. Se os seus bens estão livres, você tem liberdade de sacrificar no deserto para o Senhor, de adorar, de ser, eu sou livre totalmente, Faraó, e os meus bens são para servir ao Senhor. Então, às vezes nós vamos, minha família está aqui, pastor, eu não preciso nem fazer essa oração, toda a minha família está aqui. A família veio, mas os bens não vieram. Os bens estão presos. Os teus bens estão presos. Tuas ovelhas estão presas. Os teus gados estão presos. Ou você tem liberdade, você é livre totalmente para servir, para consagrar, para entregar, para sacrificar. Se Deus pede o teu boi, você entrega? Você é livre para entregar? O Faraó não deixa? Não posso entregar, porque Faraó que é o dono. Quem que manda nos teus bens? Será que é você ou será que é Mamon? Entendeu? Às vezes, irmãos, nós falamos assim, não, eu não entrego porque eu que mando, dou dinheiro. E, mano, na verdade, quando a gente não consegue servir ao Senhor com os nossos bens, não é porque você não quer, é porque Faraó não deixa. Quando nós temos dificuldades de sacrificar aquilo que nós temos ao Senhor, não é um problema que você que não quer eu resolvi, não é nada disso não. É porque quem tem domínio sobre os nossos bens ainda é Faraó. Você acha que saiu, mas os seus bens continuam no Egito, sob domínio do Egito. Moisés falou assim, negativo. Vai todo mundo, e os meus bens também vão. Você tem coragem de orar assim? Senhor, os meus bens também têm que ser libertos. Você precisa tirar os seus bens do Egito, rapaz. Você precisa tirar o teu gado do Egito. Você precisa tirar os teus bois do domínio de Faraó. Entendeu? Porque às vezes, como é que é pesado, irmãos, ofertar? Como que é pesado sacrificar o Senhor? Nosso boi não morre nunca. Por que acontece isso? Porque Faraó ainda é o dono. Então, meu irmão, nessa oração que você tem que fazer, eu quero que você faça agora. Mais uma vez, você fecha os seus olhos. E você fala assim, Senhor, eu vou, minha família vai, mas os meus bens também precisam ir. A minha profissão também vai. Como Moisés disse, Senhor, não vai ficar nada para trás. Você pode orar assim, quero que você tenha coragem de orar assim, não fica nada para trás. Vamos eu, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos, vamos, e os bois também vão, Senhor. As ovelhas vão. Não fica nada para trás. Porque eu quero ser totalmente livre. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu fiquei 400 anos aqui nesse Egito, escravo de Faraó. E o Senhor está me levando para a liberdade. Eu quero ser totalmente livre. Livre para sacrificar, livre para entregar, livre para adorar o Senhor. Totalmente livre. Amém? Aí Faraó não aceitou. Aí Deus move a última praga, que é dos primogênitos. Aí, irmãos, Deus fala assim para eles, agora pode sair todo mundo. Eu não aguento mais essa mão agenda. Irmãos, não tem diabo que suporte a mão de Deus. Sei que tem alguma coisa na sua vida que segura, que amarra, que está prendendo, que impede que você faça alguma coisa. Irmãos, não tem nada que sustente a mão poderosa de Deus. Mas aí eu destaquei uma coisa, nós estamos terminando, uma coisa
para a gente não fazer. Quando Satanás fala assim, vai, mas não fica longe. Vai, mas não sai do país. Vai, mas as mulheres ficam. Vai, mas os bois ficam. O que Satanás estava tentando manipular Moisés a situação? Ele estava tentando fazer com que Moisés fizesse concessões. Você sabe o que é concessão? Concessão, irmãos, é algo, por exemplo, assim, a gente define fazer uma coisa a partir de hoje. Por exemplo, uma concessão, você resolve fazer uma dieta. Aí, regrada, direitinho. Só a base de legume. Você agora é Daniel. Você está comendo legume. Legume parece coelho, legume e verdura. Você está comendo isso. Aí chega no domingo, irmão. Aí você vai e você por acaso vai na casa da sua sogra. E ela prepara uma língua de boi espetacular, cheia de coisa. Aí você fala assim, só hoje? O que tem, né? Aí você come, só hoje. Isso é uma concessão. Você tinha feito um propósito, mas nesse domingo, só nesse domingo. O que tem? Entendeu? Aí só nesse domingo. Aí chega a segunda e você fala assim, ontem eu já chutei o balde mesmo? O que tem? O que tem comer só uns 4 pão francês de manhã? O que tem? Com mortadela frita e ovo frito. O que tem? Só hoje, segunda-feira, amanhã eu corro mais uns 50 metros. Aí você come 4, 5 pão francesinho com ovo frito, né? Mais uma concessão. Aí terça-feira você corre palmas inteirinho. Aí chega a quarta-feira, o que tem? O que tem? Só essa macarronadazinha, 4 queijos. Essa pizzazinha, extra grande, GG. O que tem só essa pizza hoje? Aí você vai só hoje. 4 queijos, não sei o que, papapá, pepperoni, papapá. Você vai fazendo concessões. O que acontece, irmãos? Quando você vê, essas concessões, meu irmão, está acabando com você. Você continua prisioneiro. Eu não estou falando que essas coisas são pecado, não, irmãos. Eu estou falando um exemplo bem prático. O que Faraó queria que eles fizessem? Não, vocês querem ir, mas fica longe. Vocês querem ir, mas os bens ficam. Vocês querem ir, a gente continua. Vocês querem ser crente? Mas o que tem só continuar fumando e bebendo? Você quer ir crente, mas o que tem você continuar na balada? Não, você pode ir, mas não tem problema. Mas não precisa. Essa é a intenção de Faraó. Que você decida, mas que você conceda a eles alguma coisa. Ele está jogando com você. Não faça concessões com o diabo. Você vai dizer para o Faraó, contigo não tem concessão. A mão de Deus vai mover. E vai sair todo mundo, queira você queira ou não. Quer você queira ou não. É ou não é verdade? Você crê nisso? Então nós vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Deus nos quer livres, totalmente livres, amém, irmão? Então fique de pé. Você crê nisso? Você fazer uma oração agora em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Vamos orar. Você vai orar ao Senhor em nome de Jesus. Você vai entregar ao Senhor, falar assim, o Senhor nos quer livres para adorar, totalmente livres. E nós aprendemos nessa noite que não tem que ficar nada para trás. Os bens vão sair também. A sua vida vai sair desse cativeiro. O seu tempo não vai ficar sujeito a Faraó. A sua agenda não vai ficar sujeita a Faraó, amém, irmão? A sua agenda é sujeita ao Senhor. Os seus bens foram tirados do Egito. E os seus bens também estão livres, amém, irmãos? Quero que você ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu não aceito que nada fique. Eu não aceito que ninguém lá de casa fique. Eu não aceito, Senhor, que domingo após domingo, Senhor,
eu vá e volte com muita alegria, mas eu encontro ainda em casa maridos, filhos, prisioneiros de Faraó. E eu não posso aceitar essa concessão na minha vida. Senhor, eu aprendi nessa noite, diga para o Senhor, quero que você ore. Senhor, eu aprendi nessa noite, que a não ser que uma poderosa mão se mova, não tem como eu fazer. Mas você vai dizer: Senhor, no que se diz respeito a mim, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor moveu Moisés para nos livrar. O Senhor está movendo as mãos para nos livrar do Egito. Eu não aceito, Senhor, ser salvo e que parte da minha vida, talvez sentimentos, meu tempo, trabalho, ainda me mantenha cativo no Egito. Eu não aceito, Senhor, isso. Senhor, eu preciso, eu entendi nessa palavra que o Senhor nos quer não só livres para adorar, mas totalmente livres, Senhor. O Senhor me quer totalmente livre, livre dos meus sentimentos, livre, Senhor, de ressentimentos, livre, Senhor, muitas vezes da opressão desse mundo, desse trabalho que eu estou. Eu não posso ser mais cativo de Faraó, Senhor. A minha vida não pode passar aqui 400 anos e eu morrer escravo disso, oprimido disso, Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu não aceito que a minha vida passe, eu passe 400 anos e morra no Egito. Eu não posso morrer no Egito. Senhor, em nome de Jesus, clame ao Senhor: Senhor, Senhor, me livra. Você vai dizer: Senhor, eu estou indo, mas os meus bens têm que ir comigo. Talvez você perceba que há dificuldades em você entregar, em você sacrificar, em você consagrar, em você ser ofertante, dizimista, em você honrar o Senhor, em você celebrar o Senhor com os seus bens. Você percebe que os seus bens continuam cativos, eles não estão livres. As suas finanças, os seus bens não estão cativos. Você está sarado fisicamente, mas aí você percebe que os seus bens ainda estão cativos. E Moisés falou assim: não, nada disso, vai livrar totalmente, não fica nada para trás. Você vai orar por isso, entregue seus bens. Senhor, nada fica. Mas a gente vai aprender que quando ele tem domínio, nós não temos liberdade para nada. Deus quer te fazer livre. Livre, totalmente livre. Eu quero orar com você, irmãos, de uma forma específica. Vou orar por todos. Mas se há alguém nessa noite que entende que precisa reconciliar sua vida com Jesus, com a igreja, com o Senhor, e gostaria de fazer: Senhor, não aceito ficar no Egito. Eu quero ser totalmente livre. Quero me reconciliar com Jesus nessa noite. Quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém com a gente? Levante sua mão assim: eu quero orar por você. Há alguém com a gente? Também quero orar com você, crente em Jesus, povo de Deus, que quer colocar algo de uma forma especial diante do Senhor e quer que eu ore pela sua vida. Eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Talvez seja por alguém que está preso. Você está livre aqui, mas aí talvez a sua esposa ou o teu filho ou o teu pai está preso. Mas aí você veio aqui e falou assim: Senhor, eu não aceito que nada fique para trás. Nossa, isso não está certo, Senhor. Vem, eu quero orar por você. Venham. Ó Senhor, a não ser que tua mão poderosa mova, Senhor,
Faraó vai ter vantagem sobre nós. Mas se tu mover a tua mão, Senhor, com sinais e maravilhas, não tem como Faraó resistir, Senhor. Vem com a tua poderosa mão, Senhor, com os teus sinais, com os teus prodígios. Faraó tem que se render, porque maior é o Senhor, papai. Não tem como resistir o teu poder e a tua vontade, Senhor. Senhor, desata o nó. Os irmãos estão aqui, se sentem livres, mas quando eles olham, Senhor, eles percebem que talvez o filho esteja lá cativo, que o pai, ou que a mãe, ou que o irmão, ou que o marido, ou que o filho, seja quem for, continua cativo. Mas aí tua palavra vem nessa noite dizendo para a gente que não é para aceitar esse jeito de Faraó. Não é Faraó que decide isso, meu irmão. E o Senhor está movendo o teu coração a não aceitar essa concessão, a não aceitar essa ideia de Faraó. E em nome de Jesus vai sair todo mundo, em nome de Jesus. Vai sair todo mundo da nossa casa. Senhor, nós não aceitamos que as nossas ovelhas, que os nossos bois e que os nossos bens sejam mandados por Faraó. Não é Faraó que tem que ter domínio sobre os nossos bens, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser livres, totalmente livres, para sacrificar ao Senhor os nossos bens, as nossas ovelhas e aquilo que o Senhor nos pedir. Senhor, nós queremos te pedir que sejamos totalmente livres, generosos, libertos, Senhor. Na verdade, a gente vai percebendo que não é simplesmente nós que não queremos, mas é Faraó que não quer deixar. E nós não aceitamos, Senhor, que Faraó tenha domínio sobre a nossa casa, sobre o nosso carro, sobre as nossas finanças, sobre a nossa carreira. Quantas vezes Faraó vem nos dizer que nós podemos celebrar, mas a nossa profissão não, a nossa agenda não, desde que for na agenda de Faraó. Nós não aceitamos mais isso, Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, que Faraó preencha a nossa agenda. Nós não aceitamos, ó Pai, que Faraó consuma toda a nossa força e de forma opressora, Senhor. Nós sabemos que trabalhar é digno, é honroso, o Senhor trabalha, é bênção trabalhar, mas não ser oprimido, Senhor, não ser cativo. E nós não podemos trabalhar para Faraó. Nós somos livres, Senhor. E o Senhor nos disse que o Senhor nos livraria de tal forma para tomar posse da terra de Canaã, dos cananeus, dos ferezeus, jebuseus, dos herveus. Nós vamos lá para tomar esse lugar que o Senhor preparou para nós. Mas eu te peço pelo teu Espírito Santo, que em nome de Jesus os teus filhos sejam convencidos pelo Senhor, que o Senhor os quer livrar. O problema do Senhor não é Faraó. Às vezes a questão maior do Senhor é nos fazer crer, é nos tirar a mentalidade de prisioneiro, é de nos tirar do pé do Egito. É como Paulo fala, foi para a liberdade que Deus nos livrou. Fiquem firmes e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Nós não aceitamos mais voltar para ser escravo de Faraó, meu Senhor. Em nome de Jesus nós aceitamos. Nós não aceitamos que a nossa família volte a ser escravo de Faraó. Nós não aceitamos que a nossa esposa volte a ser cativo. Nós não aceitamos que os nossos irmãos na igreja sejam cativos novamente de Faraó.
Pai, não é só nossa família, Pai, eu não aceito em nome de Jesus, Senhor. Senhor, o Senhor quer livrar a igreja toda, o Senhor quer dar liberdade para a igreja toda, e em nome de Jesus, Senhor, aqueles, Senhor, irmãos em Cristo, queridos demais, que estão sendo seduzidos por Faraó, para voltar para o Egito, para ser oprimido com essas ofertas do Faraó, para ser escravo. São tentações, são concessões. Senhor, em nome de Jesus, move tua mão sobre a tua igreja. Vai todo mundo ser liberto, Senhor. A igreja toda, é o povo todo, Senhor. Senhor, aqueles que ainda se sentem cativos por alguma coisa, em nome de Jesus, que a poderosa mão de Deus mova sobre o teu coração, sobre a tua mente. Você que está cativo por sentimento, por uma opressão de Faraó na tua cabeça, que te acusa, te arrasta, te subtrai. Meu irmão, fique livre, a poderosa mão de Deus é sobre ti. Vai embora, sai dessa terra, sai do Egito. Não fique mais perto disso. Deus quer te fazer totalmente livre. Eu quero, meu irmão, agora que você faça essa declaração para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, pela tua cruz, pelo poder do Espírito Santo, eu recebo a tua libertação, eu recebo a tua cura, e declaro que eu sou totalmente livre, que nada mesmo vai me sustentar no Egito, porque a tua poderosa mão moveu sobre mim, em nome de Jesus. Aqueles que são livres, aplaudam o Senhor. Você é livre. Oh, lá canta lá, Yahdatamana. Ai, caralho. Eu quero que você abrace seu irmão assim, e diga assim: meu irmão, nós somos livres. Diga bem alto: nós somos livres. 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 Eu quero que você erga a tua voz e que você glorifique o Senhor, dizendo: Senhor, nós somos livres. Livres. A poderosa mão do Senhor veio sobre nós nessa noite. Não vai ficar ninguém para trás. Vai glorificando o Senhor e vai dizendo: oh, aleluia. Não vai ficar ninguém para trás. Oh, lá canta rada lá na bola. Sinta a liberdade do Espírito do seu coração. O jugo de Faraó saiu de sobre você. Não tem mais o jugo. O Senhor te diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está livre, meu irmão. Você é livre. Você não depende mais disso. Quem vai te sustentar é o Senhor. Deus está te levando para uma terra que emana leite e mel, meu irmão. Aleluia, Senhor.
Aonde Deus vai te levar não se compara com o Egito, meu irmão. Não deixe o diabo dizer no teu coração, mas você vai largar. Você vai abandonar isso. Você vai abandonar Faraó. Não olhe para trás. Deus está te levando para um nível de vida que é um lugar onde mana leite e mel na tua alma. Deus te fará habitar na terra dos ferezeus, dos gergazeus. Deus vai te levar para lugares que você nunca pensou. Você vai pisar em terra que você nunca pisou. Você vai experimentar a terra de que mana leite e que emana mel. Não é mais jugo, é liberdade. Oh, meu irmão, quero que você glorifique. Glorifique porque você é livre. Adore agora como o povo que foi liberto. Nós somos livres, Pai. Eu quero que você adore agora como um povo, como um homem, uma mulher que foi liberto pelo Senhor. Quero que você diga: Senhor, as minhas mãos estão livres, os meus pés estão livres, Senhor, a minha boca é livre, aleluia, Senhor. Eu sou livre para pular, eu sou livre para falar, eu sou livre. Eu sou livre, os meus bens são livres. Eu estou livre, Pai. Diz para o Senhor: eu estou livre. Eu sou livre. O Espírito Santo veio sobre nós. Oh, Deus. Deus me incomoda para dizer uma palavra para você, meu irmão. Você está livre do seu passado. Você é livre, porque Deus está te falando que Ele te perdoou. Ele perdoou você. Ele quer que você entenda isso, que Ele perdoou você, que você é curado. A poderosa mão de Deus nos visitou nessa noite. Oh, aleluia. Oh, meu Pai, meu Pai. Oh,
Oh, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus quer te batizar com o Espírito Santo nessa noite. Receba os dons, receba os ministérios. Deixa a brasa viva tocar você nessa noite. Deus vai abrir sua boca em profecias, em dons. Deus vai abrir seu coração e sua mente em palavra de conhecimento e sabedoria. Deus te fez livre, livre para ser cheio do Espírito Santo. Diz para o Senhor: Senhor, enche-me, enche-me, Senhor, enche-me, enche-me de pão e mel, Senhor. O Senhor me resgatou do Egito para uma terra que emana leite e mel. Enche-me, Senhor, enche-me do teu pão, do teu mel, do teu leite. Sacia minha sede, sacia minha fome. Encha-me do teu Espírito, Senhor. Cantar lá na baia. Ceia, olhar em teus olhos, o jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante, oh, meu irmão, adore. Esse é o momento que eu é um momento de satisfação por libertação. Você é livre. Você não é escravo do seu tempo. Você é livre. Adore. Se derrame. Se entregue. Mergulhe nas águas do Espírito. Se você sentir desejo de cantar, de se ajoelhar, de levantar suas mãos, de andar pelo salão do templo, Senhor, e meu irmão, em nome de Jesus, você é livre. Olhar em teus olhos, jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, A mão do Senhor, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. oh, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. A hora de te encontrar. É a hora de te encontrar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
seus pés. Jesus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. É a hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Aleluia, Senhor. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Aleluia, Senhor. Então me renderei totalmente a ti. então adorarei, oh Senhor, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Junto com os serafins cantando, Santo. junto com os querubins cantando, Santo. junto com os serafins cantando, Santo é o Senhor. Oh, oh, oh. Junto com os querubins cantando, Você pode levantar suas mãos. Adora o Senhor. junto com os serafins cantando, Santo. junto com os querubins cantando, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é
santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Esse lugar está cheio da tua glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor! Santo, santo, santo é o Senhor! Oh, aleluia! Sopra! Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, o Senhor é bom. Sabe aquela canção que fala que a gente não consegue ficar de pé por causa da glória do Senhor? Irmãos, oh, meu irmão, houve uma visitação tão especial do Senhor nessa noite sobre nós. A mão de Deus veio sobre nós de uma forma muito especial, porque Deus está começando algo muito especial na gente. Nós somos um povo, uma igreja que Deus escolheu de uma forma especial para nos livrar totalmente. Somos livres, totalmente livres. Aleluia.